Deixa-me ver. O aluno é o aluno Jonathan. Beleza. Vamos lá, Jonathan. Vamos lá tirar essas dúvidas aí, tá? Então aqui, ó, vou pegar aqui o primeiro exercício aqui, ó, da primeira lei de Newton aqui. Ok? Tá lá, senhor. Ó, eu já vou aproveitar aqui, eu já vou fazer a primeira, segunda e terceira lei de Newton, tá? Primeira lei de Newton. Quando acontece a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton acontece quando um corpo está em equilíbrio. E aí, quando é que um corpo está em equilíbrio? Um corpo está em equilíbrio em duas situações, tá? Você tem duas possibilidades aqui para um corpo estar em equilíbrio. Um corpo está em equilíbrio quando ele está em repouso. Porque essa é a primeira parte da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala que todo corpo em repouso tende, gosta, quer ficar em repouso, a não ser que um agente externo mude isso. Por exemplo, celular em cima de uma mesa. Então, ele vai ficar ali em repouso, a não ser que alguém vá lá e mexa com ele. Então, essa é a primeira situação, certo? A segunda possibilidade é quando o corpo está em movimento retilíneo e uniforme. Tá? Lembrando que o movimento retilíneo uniforme, né, o nome já fala retilíneo, ele tem que estar na linha reta. O uniforme significa que ele tem velocidade o quê? Constante. Então, essa parte aqui, vou ter que mudar de cor aqui a caneta aqui, ó. Essa parte aqui, ela está sujeita a ser a primeira lei de Newton. Quando que o corpo vai obedecer a primeira lei de Newton? Quando ele estiver em repouso ou quando ele estiver em movimento retilíneo uniforme. Já a segunda lei de Newton, tá, senhores? Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton. E a lei de Newton fala o seguinte, que aí ele vai deduzir o que é força. Força é igual a massa vezes a aceleração. E aí é muito importante, para onde aponta a força, aponta também o que? A aceleração. Agora você se pergunta, Magno, o que vem a ser, né? O que vem a ser essa aceleração? O que é a aceleração? O que a aceleração mede, né? Vamos colocar assim, a aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo, certo? Então, a aceleração média, a mudança de velocidade em relação ao tempo. E agora que vem o charme. O que significa isso? Significa que quando um corpo está obedecendo a primeira lei de Newton, ele está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme, a aceleração desse corpo vai valer zero. Por quê? Porque a aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Se ele está em repouso, ele está ali parado, a velocidade dele não muda, então a aceleração dele é zero. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, não muda o valor da velocidade nem a direção da velocidade. Portanto, se um corpo obedece à primeira lei de Newton, se ele obedece à primeira lei de Newton, a força resultante, isso aqui que é importante, tá? A força resultante seria igual a quanto? A zero. O que implica obedecer a primeira lei de Newton? Que a força resultante é igual a zero. Então, e isso que talvez seja um pouquinho diferente. Para um corpo estar em movimento retilíneo uniforme, não é necessariamente obrigatório ter uma força agindo sobre o corpo, certo? Mas eu chuto uma bola e ela não fica em movimento retilíneo uniforme pro resto da vida. Sim, porque tem um agente externo, que é o que? É o chão, o atrito do chão, que vai fazer a bola parar. Mas vamos supor que essa bola tivesse no espaço, que não tem chão. Você lança ela em linha reta, ela ia continuar em linha reta.
até que ela sentisse a gravidade de um planeta ou de uma estrela, que faria ela sair do movimento retilíneo e obedecesse à segunda lei de Newton. Então aqui, ó, essa parte que eu coloquei aqui, ó, força igual a massa vezes aceleração, essa parte aqui é a famosa segunda lei de Newton. Bom, vamos lá para a pergunta. Descreva brevemente qual a relação da massa com a inércia de um corpo. Tá, então vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui, ó, sou péssimo para desenhar, ok? Faz de conta que você está vendo aí um desenho perfeito. Desenho perfeito. Vamos supor aí que você tem um fusquinha, certo? Tem lá um fuscão, certo? E vamos supor que esse corpo está em repouso, certo? Velocidade que inicial dele, 0. Ele está em repouso. Aí você tem um caminhão, certo? Faz de conta aí que você vai ter um caminhãozão aqui. Péssimo, Max, você desenha mal. Tenha paciência e misericórdia do ti, tá? Faz de conta aqui que isso aqui é um caminhão, certo? Caminhão. Ok? Que a velocidade inicial dele também está o quê? 0, que ele também esteja o quê? Em repouso. Só que ele colocou aqui, ó, considere a massa, ao Carlson, na inércia, certo? Inércia. Tá, mas aí o que a primeira lei de Newton também é chamada lei da inércia, tá? Porque todo corpo que está em repouso quer ficar em repouso, e todo corpo que está em movimento quer continuar em movimento retilíneo e uniforme, a não ser que um agente externo mude seu estado. Aí eu te pergunto, quem que você tem que fazer mais força para tirar esse corpo do repouso? O Fusquinha ou o caminhão? Aí que está o detalhe. Essa aqui, né, o que tem a massa a ver com a inércia, ela tem a ver se eu tiver aqui um chão, né? Se eu tiver aqui atrito, aqui, ó, se eu estiver pensando no atrito, tá? Se eu estiver pensando aqui no atrito, né? Eu tenho um chão aqui, ó, certo? Aqui também a gente tem um chão aqui. Aí eu vou pensar na força de atrito, porque na força de atrito, a força de atrito fala o seguinte, que seria a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a constante de atrito. Então, quanto maior a massa, maior seria a força de atrito. Então, você estaria fazendo uma força, né? Vou colocar aqui, ó, força H, força do homem, só que contrária a ela, teria quem? Uma força de atrito. Então, para você colocar um fusquinha em movimento e um caminhão em movimento, qual é a grande diferença do fusquinha e do caminhão? É a massa. Então, um caminhão em repouso, você vai ter que fazer muito mais força, porque a força de atrito vai ser maior, certo? Então, essa resposta não é uma resposta simples que eu só respondo olhando para a primeira lei. Vou ter que olhar para a primeira e para a segunda lei de Newton. Então, aqui, posso falar o seguinte, em pequenas palavras, né? Então vamos lá, vamos aqui você resumir aí para você colocar aí, né? Que a força de atrito ela é diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior será o quê? A força de atrito. Aí você pode escrever aqui, né? Força de atrito é igual a massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de dilatação. Então, aqui, quando um corpo está em repouso, para retirar esse corpo do repouso, eu vou ter que ir fazendo força, 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 e essa força de atrito vai aumentando. Lembrando aqui que eu não vou entrar em detalhe, mas tem dois atritos, o atrito estático e o atrito cinético. O atrito estático é maior que o atrito cinético. Uma vez que você pôs ele em movimento, ele vai querer continuar em movimento. Por isso que quando você tem um fusquinha, que você vai empurrar o fusquinha, ele está parado, você faz força pra caramba. Mas a partir do momento que ele entrou em movimento, você vai ter uma percepção que vai falar, ele está mais leve. Não é porque ele quer continuar em movimento, o atrito cinético é menor que o estático, então você vai ter que fazer menos força para permanecer o corpo em movimento. Beleza? Questão aí respondida aí. Aí você faz seus apontamentos, você faz sua anotação aí, tá certo? Vou abrir um quadro aqui para a gente pegar a questão 2. Questão 2.
Opa, devagarzinho, devagarzinho. Oh, senhor. Vamos cortar aqui a questão 2 aqui, pôr lá no quadro. Questão 2. A imagem mostra o garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante. Ó, importante isso aqui, ó. A velocidade aqui, ele falou que a velocidade dele é o quê? Constante. Ele está andando em linha reta? Está andando em linha reta. Então ele está no movimento retilíneo o quê? Uniforme, certo? E aí, pela primeira lei de Newton, todo corpo em movimento quer continuar em movimento retilíneo e uniforme, certo? Em seguida, choca-se com o obstáculo. Agora preste atenção. Quem chocou com o obstáculo não foi o homem, foi o skate. Então, pela primeira lei de Newton, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. O skate é parado, mas o homem ainda vai continuar em movimento retilíneo e uniforme. E se vou colocar o valor aqui. Vamos supor que a velocidade dele aqui antes fosse de, sei lá, 20 quilômetros por hora. O skate para. O skate vai parar, mas ele vai continuar com uma velocidade de quanto? 20 quilômetros por hora, certo? Aí fala assim, a queda do garoto justifica-se devido a quem? Devido a quem, senhores? Devido a quem, hein? Devido à primeira lei de Newton, porque todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que um agente externo. No caso, o skate aqui, ó, teve um agente externo, que foi aqui a pedra, certo? Força de ação externa? Não, não tem ninguém empurrando o rapaz. Não tem ninguém empurrando o rapaz. Princípio da ação e reação? Também não. Força de atrito exercido pelo obstáculo? Também não. Tá? Então, questão 2 feita. Questão 3. Questão 3. Ó. Então, vamos lá. Vou aumentar aqui, né? Para a gente ficar grande na tela. Então, vamos ter aqui. Um jogador de futebol chuta a bola, exerce uma força de 9 newton. Aqui, gente, é a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton fala que é ação e reação. Então, aqui, Magno, você vai desenhar uma bola, estou desenhando uma bola aqui, tá, senhores? Uma bola. Nossa, vai desenhar um pé? Vou desenhar um pé, hein? Nossa, aqui o pé aqui, ó. Dedão aqui do camarada. Magno, você desenha demais. Desenhe mesmo, hein? Certo? Ficou horroroso. Deus me livre. Então, senhores, o que eu vou fazer? Certo? Vou pegar figuras geométricas. É melhor. Seria imagem, não. Vídeos. Formas geométricas. Vou pegar uma bola. Ok. Fazer ela ficar grandona. Pegar uma bola. Aí eu vou considerar isso aqui, ó. Essa setinha. Essa cor aqui. Vou considerar essa setinha como sendo o pé do camarada, certo? Ok? Beleza, né? Então, o que eu tenho que entender aqui, senhores? Eu tenho que entender o seguinte. Ação e reação. Por quê? A força, eu vou escrever assim, ó. Força que o homem faz aonde? Na bola. Se eu aplicar uma força de 10, a bola aqui, senhores, também vai aplicar uma força na mesma direção, no sentido contrário, e aqui eu vou chamar de força que bola faz no homem. Então a terceira lei de Newton. Se você aplica uma força na bola, a bola aplica uma força em você na mesma direção, certo?
no sentido oposto, no sentido contrário e de mesmo valor. Então a força que o homem faz na bola, o valor dela é a mesma força que a bola faz aonde? No homem. No caso aqui, ele fala que um jogador de futebol chuta a bola, certo? Exerce uma força de 9, então a bola também vai exercer uma força no homem de quanto? De 9. Qual é o valor da reação da bola? E aqui a gente tem um problema, tá? A gente não determina quem é a ação e quem é a reação, tá? O que eu posso falar é o seguinte: se o homem chutou a bola com uma força de 9, a bola exerce no pé do homem uma força de quanto? De 9 também. Porque terceira lei de Newton, ação e reação, mesmo valor, a mesma direção e sentidos opostos. Qual corpo exerce a força de reação? Aí é a resposta. Não sei. A resposta é não sei. Porque aqui, senhores, a gente não define quem faz a ação e reação. Eu sei que muitos de vocês pensaram assim. Não, o cara deu um soco no outro e ele reagiu. Né? Você está pensando na reação como uma emoção. Mas na física, naquele contato ali, ó, naquele instante, a gente não define quem é a ação e quem é a reação. A gente pode falar o seguinte: a força que o corpo A faz no corpo B é a mesma força que o corpo B faz no corpo A, de mesmo valor e da mesma intensidade. Tá? Aí, se você fosse uma briga, você ia falar assim: quem chutou a bola promoveu a ação. E aí a bola reagiu quebrando o dedo do jogador. Não faz sentido em física, tá? Não tem o menor sentido. Mas. Questão 4. Questão 4. Tô fazendo aqui juntinho com você, hein? Juntinho, juntinho. Então vamos lá, vamos ler aqui, né? Um Fusca em movimento acelerado. Agora, se ele está acelerado, ele não obedece a primeira lei de Newton. Porque a primeira lei de Newton, o corpo tem que ter velocidade constante. Se ele está acelerado, ele não tem. Ele vai obedecer que lei? Ele vai obedecer já a segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes quem? A aceleração. Num determinado instante, atinge uma velocidade de 90 km por hora. Então, a velocidade dele é de quanto? 90 km por hora. Certo? Quando se envolve numa colisão frontal com o caminhão, a força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce no caminhão. Explique por que o Fusca normalmente sofre maior dano do que o caminhão. Agora sim, nós entramos aqui. Essa aqui é a segunda lei, né? Segunda lei de Newton. Aqui, ele está perguntando quem faz a força maior que a outra. Aí é a terceira lei de Newton. E na terceira lei de Newton fala que se a força que o Fusca faz no caminhão tem o mesmo valor que a força que o caminhão faz aonde? No Fusca. Então as forças são o quê? A resposta que elas são iguais. Agora, a outra parte, por que o Fusca leva a pior, né? Aí nós temos a ver com rigidez, resistência do corpo. Ah, não é porque o caminhão é maior, não, tá? Se eu tiver de frente uma bala, se você atirar, pegar um revólver e dar um tiro comigo, a bala é pequenininha, eu sou grandão. Mas quando há uma colisão, tem um corpo que é mais rígido, mais resistente do que o outro. Então, no caso, o material do caminhão, a chapa de aço dele é mais grossa que a do Fusca, então o Fusca vai amassar mais. Carros modernos são feitos para bater e amassar para garantir a segurança do motorista. Tanto é que um carro moderno hoje, se você tiver estacionado e alguém sentar na lateral da porta, você amassa a porta, porque ele foi feito para amassar. Entendeu? Então, se você pegar um Fusca e um carro moderno, se bater um com o outro, quem leva pior? É o carro moderno. Só que o carro moderno amassa para o motorista não amassar. Já o Fusca foi projetado para não amassar. Então, quem vai sofrer o impacto lá dentro? O motorista. Tá? Então, aí tem uma deformação. Então, por exemplo, se eu pegar e chutar a parede da minha casa, aí
os objetos se deformam de forma diferente. Quem deforma mais? O meu pé. Então eu vou levar a pior. Já quando você chuta uma bola, se a bola estiver muito dura, quem vai deformar é seu dedão, você quebra o dedão. Mas se a bola estiver macia, quem deforma? A bola. Então, cada corpo tem uma característica, tem uma rigidez, tem um material diferente que vão causar deformações diferentes. Entendeu? Não é devido à massa do corpo ser grande e o corpo pequeno, nada a ver. Tá? Então, por que o Fusca sofre mais danos? Porque o material dele é mais frágil em relação ao material do caminhão. Simples assim. Tá? Vamos para outra. Questão 5. Explica a diferença entre massa e peso de um corpo e descreva as principais unidades de medida. Então vamos lá, tá? Então eu já vou brincar com você. Você chega lá no açougue, certo? Chega para o açougueiro e fala assim: me pesa 1 quilo de carne. Aí o açougueiro estofísica falou assim: rapaz, não tem jeito não aí. Porque peso é força. Então, peso é uma força. Que obedece à segunda lei de Newton, que é o que? Massa vezes aceleração. Só que essa força-peso, que a gente vai chamar de P, massa é massa. A aceleração é a aceleração da gravidade. Ela é a força causada pela gravidade. Então, quando você chega para ele e fala assim, pesa 1 quilo de carne, por que está errado? Porque quando você está falando quilo, quilo é massa. Então, força é dada em newtons. Força é dada em newton. Então, qual que é a unidade de peso? É newton. E massa é a quantidade de matéria, tá? Posso falar isso, professor de química? Massa é quantidade de matéria? Ou... Pode? Então, o Gaspar falou que eu posso. Então, o Gaspar avaliou ali, ó. Massa, eu posso colocar aqui, ó, que é a Eita. Quantidade de matéria, certo? Massa é quantidade de matéria. Que você vai medir isso, tá? No sistema internacional de medida em quilogramas. Então, quando você está comprando carne, você está comprando a força da carne ou você está comprando a massa da carne? Porque se você estiver comprando a massa da carne, você tem que chegar para o açougueiro e gastar a sua física. Chegar para o açougueiro e falar assim: açougueiro, afira 1 quilo de carne. É uma palavra chique. Aferir que significa medir. Ou se você chega para ele assim, açougueiro, meça 1 quilo de carne. Nossa, o açougueiro vai falar, esse aí sabe física, hein? Porque não falou pesa. Porque peso, eu quero uma carne forte aí, ó, me dá uma carne forte. Não, você quer comprar massa, certo? De carne. Então, qual é a diferença? Que peso é força, certo? E massa é quantidade de matéria. Unidade de peso, newtons. Unidade de massa, quilogramas. Lógico, né? Que aí que tem outras unidades, quilograma, grama, miligrama, né? Remédio a gente compra em miligrama. Mas no Sistema Internacional de Medidas, né? Até colocar aqui em vermelho, ó, no Sistema Internacional de Medidas, hein? Peso, força é dado em newtons e massa é dado em quilograma. Bora lá, né? A questão 6, que eu acho que é meu amigo estava pedindo na questão 6. Vamos lá. Questão 6 tem uma tabelinha aqui, tá? Bom, vamos lá, né? Um carro de Fórmula 1, vírgula, então um carro de Fórmula 1 corre pra caramba, cuja massa é 740 quilogramas, tenho que anotar. Qual é a minha massa? Anota aí, a massa, 740 quilogramas, beleza? Ó, parei a leitura na vírgula. Acelera devido à força transmitida pelo motor. Então ele vai obedecer a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes quem? Aceleração.
Complete a tabela com as acelerações do veículo para cada valor da força. Opa, então o que ele está querendo saber? Ele quer saber a aceleração. Então, agora vem comigo aqui, ó. Essa massa está multiplicando, vai passar para cá o quê? Dividindo. A massa que está multiplicando passa para cá o quê? Dividindo. Então, eu posso falar o seguinte, que a aceleração é a força dividida por quem? Pela massa. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que fazer o seguinte, nessa daqui, você vai pegar aqui a aceleração. Quanto que é a força? Ele deu aqui, ó, 5.920 dividido pela massa. Quem é a massa? A massa está aqui, ó, 740. Faz a continha e acha o valor. A aceleração aqui, ó, é quanto? A força. Quanto que é a força? Tá aqui escrito aqui, ó, força. 7.400. Dividido por quanto? Por 740, que é a massa. Faz a continha, acha que é o valor. A aceleração aqui é quanto? Quanto que é a força? 8.880. Dividido pela massa, que é de 740. Divide e acha o valor. Resolva a atividade a seguir, né, sobre o movimento circular uniforme, certo? Bom, tá, senhores, aí até a questão 6, como pedido pelo aluno, estou enviando para vocês. Fica com Deus, fui.